Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Meu Deus. Nós vamos ler a palavra viva, eficaz, abençoadora, que transforma as vidas. É a palavra do Senhor, amém? Oh, glória a Deus. Coloca de pé, nós vamos ler de pé a palavra de Deus hoje. Aleluia. Atos 2, abra sua palavra. Nós estamos dando continuidade à palavra da semana passada, até o reino perfeito. O que foi falado, pastor, na semana passada? Eu não estava. YouTube TDA, Sapiranga, está lá a palavra. Então, você pode ver ela completinho, o culto completo, na verdade. Então, porque senão nós não vamos ter tempo de passar toda ela, a parte 2, hoje. Capítulo 2 de Atos, a partir do 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, ou convertidos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, judeus, Judeia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Você pode repetir comigo? Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Agora pergunta para o irmão que está do teu lado: você tem declarado as maravilhas de Deus na tua própria língua a outros? Grande essa frase, né? Muito grande a frase, perdão pastor, está muito grande a frase. Resumindo, você tem falado de Deus aos outros? Coloca sentado, irmão. Aleluia, você pode sentar. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos partilhar da mesa do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor, e nós vamos participar e relembrar isso até alcançarmos o reino perfeito, que é o reino de Deus. Eu, depois dessa palavra, depois de estar lendo sobre isso, estar estudando sobre isso, cada vez eu já sou um pouco ansioso em algumas coisas, e eu não vou dizer que bateu uma ansiedade, mas bateu uma vontade de ir para o reino dos céus, bateu uma vontade de ir até o Senhor, mas eu não quero partir agora para o reino do Senhor. E uma das minhas conversas na semana com Jesus, e foi bem uma conversa, vocês lembram que eu falei na semana passada, e a gente conversando, Jesus e eu disse: Jesus, que vontade de estar no reino perfeito do Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer para ti e por ti aqui na terra, ainda tem tanta obra para ser feita aqui, que eu quero fazer parte, tem tanta promessa do Senhor, que eu quero estar fazendo parte disso, eu não me leva ainda, mas eu quero estar no teu reino, como que eu faço? E ele me trazia e acalmava o meu coração, e dizia: viva o céu na terra, viva as coisas do céu, viva as coisas espirituais da terra, viva a minha palavra, a verdade espiritual, comece a viver, comece a perceber, não pelo teu próprio esforço, mas pela minha graça. E que semana maravilhosa, irmãos. Eu não sei se você conseguiu responder a pergunta da semana passada.
Eu não sei se você conseguiu conversar com Jesus sobre a pergunta da semana passada. Que pergunta, pastor? TDA Sapiranga no YouTube, tá numa parte da palavra. Por isso que você não deve perder nenhum culto, irmão, irmã. Você, para estar, né, por dentro de tudo que acontece na casa do Senhor. Mas eu sei que às vezes não é possível e eu não tô cobrando. Mas é muito bom estar na casa do Senhor. Mas voltando aqui para a palavra, a conversa, depois nós vamos vir para Atos 2, mas nós na semana passada falamos sobre João 3, que é a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus chega no verso 8 do capítulo 3 de João, e ele chega até Nicodemos e fala para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, e assim é todo nascido do Espírito. E Jesus explicava para Nicodemos: Nicodemos, esse novo nascimento, você precisa mudar de dentro para fora, mas isso não é uma coisa por ti, pela tua força, por o teu modo de agir, de comportamento. Nicodemos, o seu nascimento não acontece, você não volta a nascer da sua mãe, como tu me perguntou, você não volta ao estágio criança e se torna adulto de novo. Não, você nasce de cima para baixo. Por quê? Porque é uma obra do Espírito na sua vida. E nós, irmãos, nós também não mudamos essa questão que Jesus ensina, que Jesus falou a Nicodemos. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: vocês se esforçam, vocês convertem, vocês travam batalhas, mas o nascer de novo, meu filho e minha filha, descansa, porque isso não é a obra de vocês, isso não é esforço de vocês, isso é uma obra do Espírito Santo que vem do alto para dentro de vocês. Então, irmãos, o nascer de novo, você vai nascer de cima para baixo, algo vai nascer dentro de você. E hoje é uma noite aonde você e eu, se por acaso ainda não alcançamos esse novo nascimento, se por acaso não alcançamos isso ainda, irmãos, nós vamos entrar em uma nova casa, nós vamos entrar em uma nova família, nós vamos participar de uma nova mesa. O nascido de novo, ele tem esse direito. Ele tem uma nova casa, ele tem uma nova família, ele tem uma nova mesa. Que casa é essa? É a casa que vem da parte do céu. Que família é essa? Vou ter que mudar de família, vou ter que mudar de casa? Não, é a casa e família que vem do céu. É a mesa que vem do céu. Essa mesa é linda, maravilhosa. Essa mesa, ela vem e nos traz a lembrança do sacrifício de Jesus, a alegria da salvação. Nós pegamos os elementos, o suco, o pão, e vemos ali o sacrifício e os benefícios desse sacrifício sobre a nossa vida. Mas essa mesa, ela é física, ela é natural. A mesa que nós temos que ter o nosso coração voltado é a mesa que está pronta na eternidade, para mim e para você cearmos com Jesus. Ele servirá. Quem não pode, meu irmão, minha irmã, quando nós nascemos de novo, essa frase impacta o nosso coração. Existe um lugar preparado por Jesus, o sacrifício dele, a vontade dele, o amor dele. A única coisa que eu tenho que fazer é: eu quero, eu desejo, eu não rejeito essa mesa, eu quero Jesus. O que eu preciso fazer? Nasce de novo, Jesus fala. Nasce de novo. Nicodemos nasce de novo. Jeff nasce de novo. Fulano nasce de novo. Ciclano nasce de novo. E você terá o direito ao reino dos céus. É isso que a palavra diz. Então, hoje é uma noite que nós podemos nascer de novo. E o que acontece quando nós nascemos de novo? A palavra vai estar nos ensinando sobre isso. Jesus e os discípulos. Jesus e Nicodemos, ele traz ali no 8 e ele fala sobre o vento. O vento é uma das aplicações sobre o Espírito Santo na palavra de Deus. Jesus e os discípulos, lá em João 20, Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos,
Depois de 3 anos, esses discípulos caminhando com Jesus, depois de 3 anos, vendo os milagres, vendo as maravilhas que Jesus fazia, eles se esforçando, você vai conhecendo dentro dos evangelhos, o esforço dos discípulos alcançarem a imagem de Jesus, mas ele caiu, quando achavam que estava bem, do nada um cortava a orelha do guarda, quando achava que estava bem, um roubava, quando achava que estava bem, o outro ia lá e fazia uma outra burrada, porque era um esforço próprio. Mas quando Jesus vem aqui no capítulo 20 de João e diz assim, ó, ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, é porque ali, meus irmãos, antes de Jesus subir, ali eles já haviam nascido de novo, e eles tinham essa propriedade, esse direito de receber o Espírito Santo, sobre eles foi soprado o Espírito Santo, sobre eles foi trazido o cumprimento da palavra que Jesus ensinou a Nicodemos. O vento sopra, não se sabe de onde, a questão é que esse vento, o Espírito Santo, vem da parte de Deus, para mim e para você, para que nós venhamos viver a vontade do Senhor na nossa vida. Aquele que nasceu de novo, vive os cumprimentos do Espírito Santo. Aquele que nasce de novo, vive a vontade do Espírito Santo. Não sua própria vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Jesus e a igreja. Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Amados, Pedro fala para a multidão, essa palavra é o cumprimento da palavra do profeta Joel. Irmãos, hoje é tempo que eu e você temos que viver o cumprimento dessa palavra que já foi derramada sobre a igreja. Amém? O derramar e o revestimento do Espírito Santo. Viver um novo nascimento é viver debaixo da unção, do derramar e do revestimento do Espírito Santo. Vivermos aquilo que é espiritual e não vivermos somente daquilo que é natural. Tanto é, meus irmãos, que a partir desse momento a igreja explode, não literalmente, mas a igreja a partir de Atos 2, ela sai disseminando o evangelho para tudo que é lado. Não havia lugar que os discípulos e apóstolos ficavam sem pregar. Se era dito para eles, vai lá para o meio de onde tem guerra, lá para o meio de onde tem perseguição, não importa, eles não tinham medo da morte. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo revestindo eles de todo o poder, de toda a autoridade do céu. A morte para eles não tinha nenhuma dificuldade. Não tinha dificuldade. Vou morrer por Cristo. Não tinha dificuldade. Se nós temos algumas dificuldades, irmãos, de fazermos a obra de Jesus, é porque ainda nos falta nascer de novo. Se me falta ainda alguns passos para alcançar a obra de Deus na minha vida, alcançar o projeto pleno, o propósito pleno de Jesus na minha vida, ainda me falta caminhar não pelos meus próprios passos, mas caminhar nos passos espirituais da palavra de Deus. As minhas escolhas não serão mais minhas, a justiça não será mais minha. Por quê? Porque a igreja, eu e você hoje, como igreja, tomamos posse dessa promessa, lá de Joel e lá de Atos, que hoje aqui em Sapiranga, não sei que dia é hoje do mês, mas eu sei que é domingo, hoje é o dia que eu e você temos que tomar posse dessa promessa, que todo aquele que é um novo nascido, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele não vive mais por si, mas Cristo vive nele, e agora o que importa é as coisas do alto e não mais das coisas naturais. E quando eu vivo isso, igreja, eu vivo o sobrenatural do Senhor, eu vejo as maravilhas. Aí nós ficamos naquela palavra, mas como se fosse um clichê, né? Ai, as bênçãos do Senhor me alcançarão, os milagres do Senhor me perseguirão. De que forma se eu vivo de forma natural? De que forma se eu caminho de forma natural? Bênçãos, milagres, prodígios, maravilhas, coisas do alto, meus irmãos, vão acontecer para aqueles que vivem as coisas do alto.
elas acontecem para aqueles que vivem daquilo que é discernido no espiritual. E só discerne aquilo que é espiritual aquele que nasce de novo, porque ele vive as coisas espirituais. Amém, igreja? Então, hoje é uma noite em que nós temos que tomar posse, sermos revestidos do Espírito Santo. É uma linda e bela oportunidade, mas eu posso querer e eu posso não querer. Eu só posso alcançar até o seu ouvido, mas quem alcança o seu coração é o... Quem alcança o seu coração, irmão? Depende. Depende se você dá essa oportunidade. Depende se você abre. Depende se você quer. Depende se você quer as coisas espirituais ou se você quer as coisas naturais. Depende. Porque o Senhor, o Espírito Santo não vem arrombando. Ele vem mostrando que Ele é amor, que Ele é o bom caminho. E agora, tudo depende do que eu quero. E vamos ver as características de um novo nascido. Primeira característica de um novo nascido. Todo novo nascido, irmão, todo novo nascido é o batizado. Também. Mas só tomar banho de piscina, que agora é água limpinha. Quem aqui teve seu batismo em açude com girino? Sim. Glória a Deus que os girinos não vieram em mim, porque senão acho que eu derrubava o pastor e tudo. Mas hoje é água limpinha, né? E o pastor Dalsoto era querido, botava até água morna, água quente. No último batismo a gente também botou uma água, que é o Dilmar, é muito querido. Então botou água quente, a gente cuida, né? A gente deixa a água tratadinha, coisa mais linda, coisa mais bonita. O irmão e a irmã que batiza, não precisa nem tomar banho antes de dormir, né? É coisa mais linda, coisa mais querida, quando ele sai da água. Já sai quase de cabelo penteado. Mas, irmão, se nós só tomarmos banho na água e sairmos e não vivermos o novo nascimento, não vivermos as coisas espirituais, nós vamos continuar somente convertidos. E somente agindo pelo nosso próprio esforço, e não vivendo, e não discernindo as coisas espirituais, não discernindo o Espírito Santo nos orientando, nos norteando, nos mostrando, nos abençoando. Vamos viver pela nossa própria natureza, foi só um banho que nós tomamos. Isso é cenas para o curso de batismo depois. Mas, irmãos, pensa comigo, nós publicamente, aceitamos Jesus, publicamente descemos as águas do batismo, mas agora publicamente nós não mostramos Jesus em nós. Publicamente eu vivo somente as minhas experiências naturais, publicamente eu só vivo a minha própria força, publicamente eu só vivo a minha própria justiça, publicamente eu só discerno. Professores, me ajudam? Professor, me ajuda, por favor. Mas, publicamente eu estou discernindo somente as coisas naturais. Quer falar bonito? Vim até de casaco para falar bonito hoje, me quebrei. Mas, tu fica discernindo só das coisas que estão ao alcance dos teus olhos. Irmãos, quando nós temos um novo nascimento, primeira característica, todo novo nascido, ele tem uma promessa. Que promessa é essa, pastor? É o batismo do Espírito Santo e o revestimento do alto, Joel 2 e Atos 2. E não é só o batismo no Espírito Santo, para nós falarmos em língua, o batismo no Espírito Santo, para nós conseguirmos orar mais alto, o batismo no Espírito Santo, para eu conseguir orar sem ter vergonha. Não é só para isso o batismo no Espírito Santo, não limite o poder do Espírito Santo, meu irmão. O batismo do Espírito Santo, nós vamos ver características disso na nossa vida, que nos trazem ousadia, nos fazem novos homens, fazem novas mulheres. Um novo crente entra na sua vida, não é mais você, mas você nem entende, nem sabe, nem não consegue entender por que você fez aquilo pela obra de Deus, por que você fez aquilo por Jesus. Por que você abriu mão de coisas que você ama e que você ama por Jesus? Você não entende, parece loucura.
abrir mão de coisas que você ama, mas que desagradam a Jesus. E agora não ficou difícil de abrir mão daquilo, por quê? Porque você discerne não o que é natural, você é uma nova criatura, um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher, você discerne aquilo que é espiritual, então não é difícil de viver a palavra de Deus, não é difícil sim pastor, não é fácil ser crente para só um convertido, mas para um novo nascido não, porque ele não vive mais as coisas naturais, ele vive daquilo que é do alto, as coisas espirituais, irmãos. Tem uma música do Thales, não tem? Que diz, me ajuda aí, me ajuda. Ai Jesus, me embretei. Não é o escolho Deus, mas que é difícil, não é difícil viver com Jesus. Enfim, edita essa parte depois. Mas olha só, a gente traz uma dificuldade desnecessária em caminhar com Jesus. Pastor, é difícil, não é fácil ser crente. Alguém, pelo amor de Deus, não levanta a mão, mas alguém já falou essa heresia? Pastor, irmão, fulano, não é fácil ser crente, é difícil ser crente. Glória a Deus que ninguém falou isso. Porque não é, irmãos, é para quem discerne aquilo que é natural, para quem discerne aquilo que é espiritual, não é difícil perdoar, não é difícil amar, não é difícil ser justo, não é difícil, por quê? Porque você vive a justiça, você vive aquilo que Jesus ensinou, você vive o que Jesus viveu. As coisas do alto, o novo nascimento é viver as coisas, tudo que Jesus viveu. Meu Deus, quer me comparar com Jesus, pastor? Sim! Sim, sim e sim. Se tentar pelo próprio esforço, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas se vivermos pelo que é do alto, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Oh, glória a Deus! Porque nós nascemos à imagem e semelhança de Cristo, irmãos. Nós nascemos à imagem e semelhança de Cristo. Coisas maiores fariam. Sabe, irmãos, se a gente imitar Jesus já está ótimo. Imitar Jesus em sua fidelidade ao Pai. Imitar Jesus em tudo que Ele fazia para o Pai, pelo reino. Porque Ele sabia que Ele tinha um lugar reservado, um lugar que Ele abriu mão, irmãos. Ele se destituiu de toda a sua glória para vir fazer a obra do Pai. Agora eu não quero abrir mão de coisas, de benefícios próprios, abrir mão de prazeres, abrir mão do pecado, por causa de Cristo. Por que, irmãos, isso? Porque eu discerno aquilo que é natural. Mas a partir do momento em que eu me transformo em um novo homem, uma nova criatura, irmãos, o pecado não me traz mais prazer nenhum, porque o pecado não faz mais parte da minha vida. Viver as coisas naturais não me trazem mais prazer. Não, pastor, mas eu preciso. Ninguém está dizendo que você não precisa. O que você não pode é amar essas coisas mais que Jesus. Entendeu? Ninguém está dizendo que você não precisa de grana. Se você acha que não precisa e você alcança a grana, dá para o pastor. Pastor, precisa. Pastor, dá umas continhas aí que precisa pagar. Mas você não pode amar mais o dinheiro do que a Jesus. Nós não podemos amar mais o dinheiro que a Jesus. Vou falar uma coisa que é difícil de falar, mas nós não podemos amar nossa família mais que Jesus. Nossos filhos mais que Jesus. Jesus é acima de tudo. Meu Deus, pastor, mas como é que eu não vou amar o meu filho, a minha filha mais que Jesus? Porque Ele vai fazer eu amar da forma certa. Ele vai fazer eu cuidar da forma certa. Ele vai me trazer o equilíbrio das coisas. Como Ele trouxe o equilíbrio a Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não era só o Josué que servia sozinho. Não era só a família de Josué que servia sozinho. Não era só eles que faziam as coisas de Deus. Mas ele e sua casa serviam ao Senhor. Equilíbrio, Jesus administrando a mente e a consciência de Josué para sua casa, com a sua casa. Então, irmãos, Atos 1:4 diz, e comendo com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem
a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Existe uma promessa para todo nascido de novo, ou seja, para mim e para você. Pastor, sou um convertido e tenho conseguido viver, glória a Deus por isso, porque tu está no caminho certo, falta um pouquinho, e nós precisamos viver essa nova experiência, esse novo nascimento, para alcançarmos a promessa de Deus. Segunda característica do novo nascido: todo nascido fala das grandezas de Deus. Nós lemos, sim ou não? Nós lemos que todos os povos, de todas as línguas diferentes, eles ouviam falar o quê? Sobre... Estão comigo, irmãos? Sobre o que eles ouviam? Sobre o que esses povos ouviam aqueles judeus falarem? Sobre a grandeza de Deus. Então, agora a multidão que estava ao redor daqueles 120 homens e mulheres, aqueles 120 nascidos de novo, do Espírito agora, aquela multidão começa a ouvir na língua mãe deles, sobre as maravilhas de Deus. Irmãos, como que é ficar horas do lado de uma pessoa sem você falar das maravilhas que Deus fez na tua vida? Como é ficar horas, anos, dentro de uma casa, aonde não vê a diferença de Cristo na sua vida? Paulo fala aos filipenses, que nós somos como cartas públicas, do testemunho de Jesus. Você é uma carta aberta das maravilhas do Senhor? Eu creio que sim. Não faça negativo, irmão. Você tem que dizer amém, nem que for pela fé, mas amém, eu sou. Você é uma carta aberta das maravilhas de Jesus? Amém. É isso. Amém, pastor, amém. É sim. Quem está dizendo que não é o diabo. Tira ele da tua cabeça, tira ele da tua mente. Como é que a pastora Marli fala do diabo? Como é que é, pastora Marli? Ele não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Lembrei. Todo novo nascido não aceita injustiça. No versículo 13, fala assim: alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam demais, estão bêbados. E o que acontece nesse momento? Quando vieram e disseram que começaram a zombar, que o povo batizado no Espírito Santo, os novos nascidos, agora estavam bêbados, injustamente estavam falando que eles estavam bêbados. Pedro se levanta e começa a corrigir a injustiça que estava sendo trazida naquele lugar. O que Pedro fala? Pedro levanta-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, isso é promessa de Deus, promessa que o Espírito Santo viria e tomaria posse, não saberia de onde, é como um vento que você não sabe de onde vem, mas toma conta da sua vida, toma conta do seu corpo, e podem zombar, mas eles continuam falando todo dia das maravilhas de Jesus. Está zombando, todo dia eu estou falando das maravilhas de Jesus. O povo, o novo nascido, não aceita a injustiça contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus. Se estão zombando de você, se estão zombando do reino de Deus, faça como Pedro, levanta-te e corrija essa pessoa. Porque nós temos autoridade, irmãos, nós temos um reino a defender, até o reino perfeito, nós temos que defender esse reino. Mas só o novo nascido tem essa ousadia de defender o reino. Diziam que Pedro era analfabeto. Como que ele sabia de todas essas profecias? Como ele sabia? Porque ele buscava. Se ele tinha dificuldade, não sei, mas que ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia. Então nós temos que buscar na promessa do Espírito Santo que está se cumprindo. Não é bebida, é a promessa de Deus sobre a igreja.
Agora, Pedro tem que corrigir eles, por quê, irmãos? Porque eles não acreditavam na profecia de Joel. E porque eles não acreditavam na profecia de Joel, agora eles estavam fora da presença do Espírito Santo. Eles zombaram por quê? Porque o dia que era para eles acreditar na palavra de Deus, eles não acreditaram, por isso que eles estavam fora do 120. E se eles continuassem daquele jeito, eles ficariam fora do reino de Deus. E é esse o cuidado que nós temos que ter, e é por isso que nós temos que nascer de novo, para não ficar de fora do avivamento do Senhor e nem do reino perfeito de Deus. Nós temos que buscar o Senhor para nos mantermos junto, na direção, junto, na obra do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Porque tudo o que está acontecendo vem da parte de Deus. Agora, nós precisamos buscar. Paulo fala isso também aos romanos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não está aqui para fazer favor para nós, igreja, para me dar o que eu acho que preciso, para milagrosamente, na minha hora, no meu querer, na minha justiça, fazer o que eu quero. Jesus, agora tu para com toda a tua obra, tudo que tu tem, e faz o que eu quero, porque agora a prioridade sou eu. O Espírito Santo não faz isso. Ser batizado no Espírito Santo não é para isso, meus irmãos. É para cumprir o desejo do céu aqui na terra. É para cumprir a vontade de Deus e continuar a obra de Jesus aqui na terra. Amém, irmãos? E daí Pedro vem e continua falando. E daí Pedro, depois você lê Atos 2 em casa. Mas em um momento Pedro fala sobre o maior rei, o grande rei de Israel. Ele fala sobre Davi. E ele diz que Davi profetizou sobre o Messias, que da linhagem dele viria o Messias e seria muito maior que ele. O grande rei de Israel estava dizendo que alguém viria, que seria muito maior que ele. E Pedro diz para aquela multidão, esse a qual Davi estava dizendo, esse é Jesus que vocês crucificaram. E Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 36. E a Bíblia diz ali no 37, que aqueles homens ficaram com corações aflitos, quando eles ouviram que de quem Davi falava, o grande rei Davi falava, era sobre Jesus que havia sido crucificado. E eles ficaram com o coração aflito. E aquela palavra trouxe tormento para aquela multidão, ao ponto deles perguntarem para Pedro, Pedro, e agora o que faremos? O que faremos, Pedro? A gente está vendo que vocês têm uma vida diferente, a gente está vendo que vocês têm alguma coisa que a gente não tem, a gente segue, a gente é convertido, a gente a gente cumpre todas as leis, mas Pedro, está faltando alguma coisa em nós. A conversão e a obediência à lei não é o suficiente, tem um vazio aqui dentro ainda, Pedro. O que é? O que faremos, Pedro? Por que eu estou tanto tempo na igreja, Pedro, e estou tão vazio ainda? Pedro, por que eu tenho anos de conversão e ainda estou vazio? Pedro, por que a minha oração sempre é chorando, é clamando por causa que as coisas não acontecem? Pedro, por que, Pedro, o que faremos? Arrependam-se. Arrependam-se, Pedro disse. Irmãos, essa palavra mexeu comigo, porque quando uma multidão de 120 pessoas, que eles não tinham muito, irmãos, eles não tinham muito, tinham pessoas com um pouco mais de posse, mas eles não tinham muito a oferecer. O próprio Pedro, na porta, não me lembro agora na porta da onde, mas de algum lugar, estava o paralítico, do templo, né? Do templo, a Formosa, obrigado aos teólogos. Mas, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, levanta aí, anda. Meus irmãos, eu não tenho muito o que oferecer, mas eu quero Cristo em mim, eu quero levar Cristo em mim, irmãos, onde quer que eu ande, Cristo tem que ir comigo.
Cristo tem que andar com a igreja. Onde a igreja andar, Cristo tem que ir com ela. Não pela força natural, não pelo discernimento natural, porque nós vamos falhar. A igreja vai falhar se agir naturalmente, mas se agir pelo poder do Espírito Santo, ninguém segura a igreja, irmãos. Ninguém segura a igreja, porque não somos nós, é Deus que faz. E é isso que nós temos que viver. Eu preciso me arrepender. Ninguém nasce de novo sem arrependimento. E não é aquele arrependimento, fiz bobagem. Comprei e não paguei. Vou lá. Comprei e não paguei, mas eu vou lá e vou pagar. Né? Deveria ter pago antes, mas vou pagar agora. Eu magoei fulano de tal, falei mal do Marcelo. Vou lá e vou me acertar com o Marcelo, né? Não paguei o pastor Cristóvão, costumo comprar algumas coisas do pastor Cristóvão. Vou pagar o pastor Cristóvão, né? Isso, irmãos, é o correto. Mas isso é uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela está relacionada à conversão. Você sabe o que é certo, e você vai corrigir o que está errado. E está relacionado à correção, à conversão. Arrependimento, irmão, não é só uma mudança de comportamento. Arrependimento é uma mudança de consciência. Uma mudança, uma transformação do modo que você vai viver daqui para frente. Arrependimento é uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito precisa ter a mudança na forma de pensar. Por quê? Para que a gente possa ter uma mudança na forma de fazer, para que a gente mude o que acontece ao nosso redor. A gente precisa pensar diferente, para agir diferente, para o que acontece ao nosso redor ser diferente. Compreende isso? Então, que tipo de mudança é essa? Arrependimento, de uma forma natural, costuma ser da forma que nós pensamos. Pensar de uma forma natural, irmãos, é a maneira e padrão do mundo. A forma de pensar é fora da maneira do padrão de Deus. Isso que tem que mudar. Essa maneira, esse é se arrepender da forma que nós pensamos como igreja até agora com o padrão do mundo. Arrependam-se de viver os padrões do mundo. Arrependam-se de viver daquilo que vocês veem. Arrependam-se de ter essa consciência natural, essa consciência terrena, essa consciência humana. O que você precisa é a palavra de Deus, e isso vai mudar a consciência natural para uma consciência espiritual. Então, não tem como se comportar diferente se não acreditar diferente. Se você continua acreditando que Jesus, que antes de Jesus tem um monte de coisa, não vai mudar nada na sua vida, irmãos. Exemplo de um padrão de consciência natural. Eu sei que aqui também ninguém disse essa frase, mas você deve ter conhecido alguém que disse assim, cada um por si, Deus por todos. Né? Graças a Deus que você só ouviu alguém dizer isso. Cada um por si e Deus por todos. Isso é a consciência natural, um padrão natural. Todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo pensa assim. Porém, o novo nascido, ele não tem mais o padrão de consciência natural, ele tem o padrão na consciência de Deus, que quebra o padrão da consciência do mundo. É andar assim, irmãos, eu caprichei tanto no meu cabelo, mas eu vou abrir mão do meu cabelinho, que eu gosto de ficar arrumadinho. Mas é você andar assim, em todo o tempo na sua vida, com a Bíblia. É como se a Bíblia tivesse o tempo todo aqui. Entende? Você não vai agir mais de uma forma natural. Mas agora, aquilo que é do alto, aquilo que é espiritual, vai andar com você. As verdades espirituais estão andando com você. As decisões agora não são mais suas, são de Cristo. As decisões da sua vida não são mais suas. As decisões da sua vida agora estão na mão do Espírito Santo. E essa nova consciência, ela traz um novo conhecimento. Você começa a ser norteado por aquilo que está escrito na palavra de Deus.
É o padrão agora de Deus que ocupa a sua mente. É a mudança de mente de Romanos 12. Não existe mais um padrão terreno, um padrão humano ocupando a sua mente. A nossa mente, a mente da igreja. Agora é o padrão de Deus ocupando essa mente. E a pergunta é, como que a gente trata os nossos problemas? Qual a aplicação, qual o padrão que eu uso para resolver os meus problemas? São os padrões naturais, como todo mundo resolve, como o mundo resolve? Ou eu luto e estabeleço o padrão bíblico, o padrão do alto, o padrão espiritual nas minhas decisões? É a Bíblia na cabeça, irmãos. Porque nós até podemos tentar no padrão natural, mas nós vamos lutar, vamos cansar e vamos fracassar. A nova consciência traz um novo sentido de pertencimento. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês porém são uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nossa, como os crentes se acham diferentes do mundo, dos outros, se acham mais do que os... Claro que sim! Claro! Porque eu sou propriedade exclusiva daquele que é santo, daquele que é rei, daquele que é senhor. Como que eu não vou ser diferente do padrão do mundo? E a gente fica querendo dar explicação, irmãos. Pelo amor de Deus. Se a Bíblia está dizendo, se o padrão do alto está dizendo que eu sou uma propriedade exclusiva, eu sou, mas não pode ser só da boca para fora. Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que agir diferente. Quem nasceu de novo, irmãos, não pode estar naturalmente misturado na multidão. O novo nascido, ele não está misturado na multidão, não é o joio no meio do trigo. Mas todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim. Você não é assim. Você pensa nos padrões do alto. Estou encerrando já, mas quando eu fiz 18 anos, eu trabalhava na Paquetá, eu era um bom cortador do balancim. E daí a gente tinha uma galera lá, era 50 cortadores. Talvez você cortou comigo lá na Paquetá, não lembro. Mas a gente e daí sempre tinha no mês a comemoração de um aniversário, jogo de futebol, aniversário. O que o aniversariante pagava? Ou não é galão, de chopp, como que chama? Tô brincando. Um barril, ou tinha que pagar um barril de chopp, ou uma caixa e meia de cerveja, porque eu não sei como é que eles faziam o cálculo, enfim. Tá? E daí a galera, os outros 49, pagavam a carne. Beleza. O que eu fiz no dia do meu aniversário, fevereiro, no meu aniversário? Chamei o pai. Ô pai, estou precisando de uma ajuda tua. O quê? Preciso comprar uma carne. Para quê? Que a gurizada faz aniversário lá, tal. Mas daí os aniversariantes pagam a carne. Não, e para ajudar, fevereiro só tinha eu. Era o único aniversariante de fevereiro. Eu disse, não, na verdade paga a bebida. Paga a bebida, paga a cerveja ou barril de chopp, mas eu não pago, eu não bebo, não dou cerveja para os outros. Me ajuda a pagar a carne, porque eu não tenho. Se eu pagar a carne, eu não tenho como pagar as outras contas. Me ajuda? Não, te ajudo. Se tu não quer, te ajudo. O pai ajudou. A maior parte foi ele que ajudou, né? A maior parte. Eu cheguei lá e eles acharam, eles me chamavam de neguinho na época, né? Não, neguinho, tá louco? O pastor não vai saber que tu pagou a cerveja. Não se preocupa, ninguém vai falar pro pastor. Não, eu não quero. E outra, vocês não precisam beber. Vamos fazer que é o meu aniversário sozinho, vocês não adiantou, né? O discurso não adiantou. Mas naquele dia, eles começaram, nunca mais me forçaram a nada. Porque eles viram uma diferença. No nosso casamento, a mesma coisa, a gente convidou pessoas que bebiam. Mas no nosso casamento não tinha bebida. O pessoal do curtume que eu trabalhava, a gente vai levar no cooler. Os diáconos vão trancar vocês e vão tem uma cadeia lá na igreja, e eles vão prender vocês, se vocês levar a bebida. Porque, irmãos, nós como uma propriedade exclusiva, nós não podemos nos misturar na multidão. O mundo precisa ver luz em nós, sal da terra em nós, entende, irmãos? Nós somos propriedade exclusiva, e isso não é só um benefício, mas isso também é uma responsabilidade.
Então nós precisamos viver isso. Nós vivemos um novo nível de relacionamento, uma nova vida de oração. Não vai ser mais aquela assim, vou começar a orar 10 minutos e eu não tenho mais o que falar. Claro, irmão, a gente só pede. Nós temos que ter um relacionamento na nossa oração. E tu vai ver que a tua oração não vai durar mais só 10 minutos. E para encerrar, um novo nível de serviço a Jesus. Nós estamos aqui para servir na obra de Deus. Eu e você, para continuarmos o que Jesus começou, nós precisamos servir na obra de Deus, pregar o Evangelho. Quem não nascer de novo, não prega o Evangelho, não tem o que falar. Ele presta atenção em tudo que está ao seu redor, menos na palavra de Deus. E quando eu não presto atenção na palavra de Deus, quando eu não sei o que acontece na palavra de Deus, eu não tenho como falar da palavra de Deus. Mas isso, um novo nascido, ele conquista e ele tem. Entende, irmãos? E graças a Deus pelo Senhor que nós temos na nossa vida, porque nós sempre temos uma nova chance. Zaqueu, o publicano, teve uma nova chance. A samaritana teve uma nova chance. A mulher adúltera teve uma nova chance. O paralítico teve uma nova chance. E a igreja, eu e você, temos uma nova chance. Amém? Você pode colocar de pé?